Meus irmãos, quero pedir que vocês abram a Bíblia no livro de Gênesis, último capítulo, capítulo 50. Gênesis capítulo 50, nós leremos a partir do verso 15 até o verso 21. Gênesis 50, do 15 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e os falou ao coração. Meus irmãos, o texto que nós temos aqui, ele é um texto que ele vai falar sobre a conciliação dos irmãos de José com José e de José com os irmãos dele. É uma cerimônia ali, um momento especial. A gente vai ver porque que esse momento é um momento pontual, a gente vai ver isso posteriormente. Mas esse aqui é um momento especial no qual eles podem resolver os problemas que eles tinham. É um momento no qual, logo após a morte do pai de José, Jacó, Israel, os irmãos, depois de terem feito cortejo, de terem enterrado o pai e tudo, encontraram ali naquele momento um lugar, um momento propício para poder falar com José do Egito, naturalmente. O texto de Gênesis ele vai narrar várias histórias para a gente, e em cada uma dessas histórias, o texto é tão bem escrito, as histórias são tão bem tecidas que a gente consegue enxergar mudanças que acontecem de uma história para outra, a gente consegue enxergar paralelos que vão estar presentes no texto inteiro. E Gênesis vai contar diversas dessas histórias, especialmente essa família, a família da qual José fazia parte, tem um foco muito especial no livro de Gênesis. Então, muito cedo na história da humanidade, entre aspas, relativamente cedo, esses eventos acontecem. Então, a palavra nos fala sobre a criação de todas as coisas, lá quando Deus cria todas as coisas. Posterior a isso, a gente tem a história de Adão e Eva, a gente tem a história de Caim, que mata Abel, a gente tem uma série de gerações que vêm depois disso, a gente tem um grande dilúvio, porque a maldade se alastrou tanto no mundo que Deus resolveu acabar com todas as pessoas que estavam na terra, com exceção de 8. E posterior a isso, passam poucas gerações, a gente já tem Abraão, que ele existiu, ele nasceu pouco tempo depois que Noé morreu. Então, quando o pai de Abraão estava vivo, Noé ainda estava vivo. Então, percebam como essas narrativas estão muito bem interligadas, estão muito bem ligadas umas às outras, entretecidas. Você tem Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, o filho dele foi José. Então, percebam, a gente está ainda nesses, não nos primórdios da humanidade, porque já havia se passado muito tempo, mas essas histórias que a gente vê são as histórias de uma família. Especificamente, quando a gente vê de Abraão, Isaac, Jacó, José, os irmãos deles são os que deram nome, cujo nome deles estão nas 12 tribos de Israel. Israel, o pai deles, dá o nome ao povo de Israel, ao território de Israel. E acontece que quando a gente olha para a palavra não nos dá lado para a gente romantizar nada do que aconteceu. A gente vê o pecado dos irmãos de José, a gente vê diversas coisas que acontecem ali, como eu falei, cada uma delas tem as suas particularidades.
E a história aqui de José, ela é uma história que ela é muito parecida com o que a gente vê muito na literatura de fantasia, que é a jornada do herói, que é um artifício muito constante, muito presente na literatura ocidental, que é uma formulazinha que cativa muito as pessoas e que ela está presente em basicamente quase tudo que a gente vê de filmes, de séries, de aventura especialmente. A jornada do herói, ela se descreve mais ou menos nessa sequência. Você tem uma pessoa que ela está vivendo uma vida chata, ela está vivendo uma vida normal, uma vida comum. Você pode pensar em vários filmes que isso começa assim. Crônicas de Nárnia, Harry Potter, diversos filmes, diversos contos. Sempre, muitas vezes vão começar assim. Essa pessoa, ela passa por algum evento, alguma coisa que vai fazer com que ela se torne uma pessoa muito especial ou que ela descubra que existe um mundo muito além daquilo que ela estava acostumada. A gente tem a frase célebre nesse filme, que foi um filme que ficou muito conhecido, né? Harry Potter. Você é um bruxo, Harry. Que é um momento de virada, assim, que, transformou completamente a vida da pessoa. Aquela pessoa, ela começa a experimentar experiências muito diferentes daquilo que ela tinha antes. Ela vai passar por um grande conflito que vai exigir tudo aquilo que ela aprendeu nessa nova vida que ela tem. E no final do filme, que crente não tem problema com spoiler, né? Aqui está um spoiler geral assim, de quase tudo que a gente assiste. No final, aquela pessoa retorna àquela vida anterior que ela tinha, só que ela conseguiu transcender os problemas que ela tinha. Porque se antes ela tinha aqueles problemas comuns, aqueles problemas do dia a dia, da vida chata, agora essa pessoa lidou com coisas muito superiores e entrando em contato com aquilo que aconteceu antes, ela tem uma vida muito diferente, ela ampliou seus horizontes. Eu usei o exemplo do Harry Potter porque eu acho muito interessante a expressão que eles usam para falar as pessoas da vida normal, que no inglês é um neologismo, a palavra que a autora inventou, chama os muggles, as pessoas da vida normal, mas em português traduzido como trouxas. Então você tem ele que vive, os bruxos lá que vivem essa vida tão diferente, mas você tem a vida dos trouxas. E quando ele volta para a vida dos trouxas, ele percebe que, dá para perceber que a vida mágica dele é muito melhor. Eu uso esse exemplo, mas existem diversos outros. E a gente vê uma narrativa aqui que pode nos lembrar um tanto essa mesma estrutura. Você tem um rapazinho, história de José, que ele era muito querido do pai dele, que ele estava ali vivendo a vida lá, os irmãos cuidavam do gado lá e tal, e de repente acontece uma série de eventos traumáticos nele, ele é vendido aos ismaelitas, e daí depois ele acaba indo parar no Egito, e daí lá acaba acontecendo uma série de coisas fenomenais com ele. Ele vira um grande administrador de uma pessoa muito poderosa no reino, depois ele acaba indo para ser servo do próprio faraó, sendo o segundo maior em todo o Egito, grande administrador, pessoa que acabou por praticamente salvar o mundo à época. Só que eu falo, irmãos, que a palavra não nos permite que nós tenhamos qualquer romantismo nisso, porque se você de fato ler a história de José, você vê que não é um mar de rosas de maneira alguma. Tudo isso foi preenchido por prisão, foi preenchido por anos e anos de desespero ou anos de situações nas quais José ele estava preso, nas quais ele estava sob desfavor de diversas pessoas, primeiro no desfavor dos irmãos, depois no desfavor de Potifar, enfim. E no final, ainda que ele tenha conseguido diversas coisas, a gente encontra esse momento aqui, essa cena final, na qual, perdoe a expressão, mas vocês vão ver como eu não estou usando ela de modo torpe, como ele se encontra com os trouxas, que antes eram pessoas tão poderosas que conseguiram vender ele e acabar com muita da perspectiva que podia haver de futuro para ele, enfim. Ele se encontra nesse momento no qual, depois de ter experimentado muitas coisas, ele encontra aqueles da sua vida anterior. E o que a gente encontra aqui, meus irmãos, o que a gente vê nesse texto aqui, muito diferente de ser uma cena de vingança, muito diferente de ser uma cena na qual ele vai sambar na cara dos irmãos, a gente encontra aqui a grande conciliação de José com os seus irmãos. Esse momento em especial no qual eles podem tratar de tudo aquilo que havia sido feito de mal, e a gente enxerga aqui uma grande perspectiva sobre como José enxergava a própria vida, a própria jornada e tudo o que ocorreu com ele até aquele momento.
Então, se muitas vezes nós enxergamos, e os irmãos foram tentados a enxergar isso, e enxergaram dessa maneira, a gente vai ver isso daqui a pouco, enxergar a história de José como sendo essa história do menininho lá que foi desprezado, mas que agora é um grande poderoso e que vai fazer cumprir a vontade dele, a gente vê aqui uma história de redenção, a gente vê aqui inclusive um exemplo do que nós veríamos posteriormente em Cristo Jesus. Então esse texto aqui ele está falando sobre a conciliação de José com os seus irmãos. E o que eu creio que o texto ele nos traz, o que eu creio que é a lição última do texto, e que a minha intenção é que os irmãos tenham isso no coração, que os irmãos abstraiam isso das palavras que eu ainda vou falar nesta manhã, é que, olhando para tudo isso, a conclusão que eu chego é que você precisa de um coração livre. E essa aqui é a proposta que eu faço para os irmãos e que, se você está anotando também, esse é o título do sermão, você precisa de um coração livre. E a gente vai ver como que isso se mostra no texto. Só que isso, no Ocidente, civilização da qual nós bebemos bastante, é muito natural para a gente gosta de liberdade, né? Deixamos a pátria livre ou morreremos pelo Brasil, não é mesmo? E se a gente fala de liberdade, geralmente isso é algo bom, a gente gosta, a gente quer liberdade, especialmente por causa do humanismo que tanto sonda, né? Nós gostamos de ser autoridade, nós gostamos de ser livres, nós gostamos de fazer as nossas próprias regras. A pergunta que fica e que muitas civilizações, muitos países não conseguiram responder isso, é como que eu liberto. Porque fazer a proposta é bonito, você dizer que você está livre, que você tem direito disso, que você tem direito, é muito legal. O problema é como, o problema é o caminho até lá. Como que eu liberto o meu coração? A resposta para isso é, se você prestou atenção na historinha para as crianças, é perspectiva. É o jeito que você vai encarar, se você está aqui embaixo ou se você está lá em cima. Então o que eu digo para os irmãos é que a conciliação, e é o exemplo, é assim, a liberdade do coração, ela se aflora aqui através dessa conciliação. Eu devo dizer para os irmãos que a conciliação, ela provém de um coração livre, que nasce de uma mudança de perspectiva. E essa mudança de perspectiva, a gente vai enxergar em dois momentos no texto, que é a divisão mais natural que a gente encontra aqui. Os irmãos primeiro falando, depois José falando. Então a primeira parte, ela vai estar nos versos 15 a 18, que você tem um coração que ele está preso. E a segunda parte é do 19 até o final, 19 a 21. Só que se eu falo para os irmãos que a conciliação ela provém de um coração livre, e esse coração livre ele nasce de uma mudança de perspectiva, a proposta que eu faço para os irmãos, que são essas duas divisões, é que você tem que parar de olhar daqui de baixo e começar a olhar daqui de cima. Porque é isso que Deus nos convida nesta manhã, que nós transformemos a maneira que a gente olha as coisas. Semelhantemente, como eu falei para as crianças, muitas vezes, Deus ele nos chama para a gente subir nas costas e a gente conseguir enxergar mais longe, a gente conseguir tocar em coisas novas, a gente conseguir enfrentar os nossos problemas, sejam problemas de conciliação, seja o problema de como você interpreta toda a sua história. Porque perceba, a conciliação aqui de José com os irmãos não era só pontual, não foi uma coisa ali, poxa vida, perdão que hoje estava meio brabo, eu acabei falando mais do que eu devia, não é somente isso. A conciliação que ocorreu ali foi algo desde quando José, ele era um menino, até o momento agora no qual ele já é a maior autoridade no Egito, abaixo de Faraó. E se vocês querem perceber a abrangência disso, começou quando José era menino. Veja qual que é o título do que vem depois do texto que a gente leu. Esse aqui é a magnanimidade de José para com seus irmãos. Está aqui o título da editora. O próximo é a morte de José. A próxima narrativa depois disso é como que José morreu. Essa conciliação, ela engancha toda a vida de José. E semelhantemente, irmãos, a proposta que Deus nos faz, ou melhor, o chamado que Deus tem para nós dessa manhã, é que nós tenhamos um coração livre. E para isso nós precisamos parar de enxergar daqui de baixo
e olhar daqui de cima. A primeira parte, quando os irmãos vão falar, eu até mandei um áudio para o reverendo Jonatas ontem, que eu tive dificuldade de enxergar o que tinha de errado no discurso dos irmãos. Porque percebam, os irmãos, eles vão e falam coisas que são verdadeiras. Nós fizemos grande mal, falam que eles eram irmãos dele, que eram servos de Deus, do Deus, e ainda eles manobram muito. Eu confesso para os irmãos que eu caí na linguagem dos irmãos. Nós somos servos do Deus de teu Pai. Perceba que aqui você tem uma linguagem muito emocional, muito emocionalmente carregada. Eles falam que José possivelmente retribuiria o mal que eles fizeram também com destruição, e era um medo legítimo. E eu mandei mensagem, eu falei, reverendo Jonatas, o que eu faço aqui? Porque o discurso está muito bem tecido. E a resposta exatamente está muito bem tecido. Eu lembro quando eu estudava administração, que tem um tipo de análise que você faz para você ver se a tua ideia, se a tua empresa ela é boa, a tua proposta para você entrar no mercado é uma proposta interessante, que em inglês eu acho muito legal a sigla, mas em português é mais engraçado. Em inglês é a SWOT Matrix, que é uma siglazinha. Em português é a matriz fofa. Não porque ela é fofinha, mas porque é uma sigla, né? São as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E assim você, olhando para o seu produto, você olhando para a sua empresa, para a sua estratégia de penetração no mercado, você consegue perceber algumas coisas, porque é uma matriz que ela abrange bastante coisas. E eu devo dizer para os irmãos que a narrativa desses irmãos, dos irmãos de José, ela estava muito bem planejada, estava muito bem tecida, estava muito bem colocada. De modo que eu consigo até olhar e ver as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que havia nessa situação toda. Os irmãos tinham como força, e a força é uma coisa que faz parte de você, que é característica sua e que te ajuda. Então, como forças, percebam, eles eram irmãos de José, tinham certa proximidade, eles eram servos de Deus, ou servos do Deus do pai de José, porque eles estavam planejando muito bem a linguagem deles, porque se você disser, nós somos servos de Yahvé, poxa, mas qual que é a relação de José com Yahvé? Não sei. Vamos dizer que a gente é servo do Deus do pai dele, certo? Pai que gostava tanto dele, que tinha dado uma veste tão bonita para ele quando ele era mais moço. E outra força também é que o pai tinha ordenado aquilo que eles falaram. O texto não nos disse de fato, Jacó, Israel, tinha ordenado aquilo. Não, a gente não tem essa informação, se isso era verdade ou não. Mas independente disso, o que o texto nos apresenta é que eles falaram que ele tinha ordenado. Então, teu pai mandou que você não destrua a gente, por favor, tá bom? Ele que falou, não é a gente, ou seu pai, beleza? São forças deles. Eles tinham uma oportunidade ali, porque eles tinham acabado de presenciar a morte do pai de José, a morte do pai deles. Então é um momento no qual você não quer mais destruição, você quer buscar o momento certo, você quer ver o momento que o coração de José está mole. Então, pouco antes disso, você tinha justamente o sepultamento de Jacó, de Israel, e agora, posterior a isso, você já tem um momento perfeito, é o momento que ele está lá de luto, que ele está mole, que é o momento mais oportuno. A oportunidade surgiu ali. E também perceba, tem mais uma oportunidade que José, ele era o cara mais importante, não tinha ninguém mais importante ali ao alcance deles. Então, querendo eles ou não, eles eram servos de José. Não era negociável isso, eles estavam debaixo da autoridade de José. Mas eles falam, viu, nós somos, veja aqui a gente por teus servos, e vamos lá, e foram e se prostraram diante de José, e aqui se cumpre cerimonialmente a visão que José tinha tido quando ele era mais moço, que ele tinha visto a família dele, os feixes, as estrelas se prostrando diante dele. E aqui você tem essa oportunidade. Olha, vamos usar essa situação que a gente tem e vamos dizer, olha só, nós somos servos de José. Estamos aqui bem humildes, submissos, está tudo certo. Eles tinham fraquezas, claro, que são características deles mesmo, mas que atrapalham. Eles pecaram contra José. E dá para ver que até eles seguram um pouquinho a linguagem, porque você não quer chamar a atenção da fera para a maldade que você fez para ela. Então, nós pecamos contra José, nós fizemos mal contra ele, nós reconhecemos isso, outra oportunidade de reconhecer que você fez o mal.
Mas é uma fraqueza, isso não dá para tirar deles. Eles pecaram, eles fizeram aquilo e José teria, nos termos deles, o direito, pode-se dizer assim, de estar furioso com eles. E tem ameaças também, e tem uma ameaça ali que está na janela, que dá para ver ali, está evidente. É a ameaça de que José ele pode retribuir o mal que eles fizeram com um mal muito maior, porque agora ele tem muito mais poder. Está muito bem tecido. Até o foco que eles colocam, eles trazem muito mais coisas positivas até, no aspecto positivo da matriz, do que no aspecto negativo. E o que tem de errado aqui, irmãos? O que a gente encontra aqui que faz eu olhar e eu dizer que esses irmãos estão olhando, eles estão com a cara grudada no chão? Aqui eles estão buscando uma redenção sem Cristo. Aqui eles estão buscando uma conciliação sem o Espírito. E eu posso falar para os irmãos em uma linguagem administrativa, empresarial aqui, porque é tão morto quanto a linguagem que eles usaram. Percebam que eles estão buscando resolver um problema que primariamente, que nevralgicamente, ele é um problema vertical. É um problema que envolve a moralidade, é um problema que envolve Deus, é um problema que envolve o pecado, é um problema que envolve transgressão, é um problema que envolve a redenção. É um problema vertical. Só que a resposta que a gente encontra aqui é uma resposta horizontal, uma resposta aqui. Vamos usar as técnicas administrativas, vamos usar a melhor linguagem, vamos usar a melhor argumentação aqui possível. Porque assim, quem sabe, a gente fala o coração de José. E se você presta atenção no finalzinho, fala que José falou o coração dos irmãos, mas a fala dos irmãos não trouxe nada. Aqui a gente encontra já uma primeira aplicação, que muitas vezes, irmãos, nós queremos resolver problemas, que a gente precisa olhar primeiro para o Senhor, a gente precisa olhar primeiro para cima, e a gente quer resolver com estratégias daqui. A gente quer resolver com o nosso tom de voz, a gente quer resolver com aquilo que a gente fala ou que a gente não falou, quando na verdade coisas muito maiores se envolvem nessas questões. Tem um poema que eu acho ele muito forte, mas infelizmente em português a tradução não conseguiu chegar, como é de praxe, né? Ela não conseguiu chegar no mesmo nível, que é um poema que se chama Ozymandias, e que conta a história de um viajante que ele estava andando num deserto e dele encontrou os pés de uma estátua, toda quebrada, encontrou ruínas ali. E nos pés dessa estátua, e era uma estátua enorme, você conseguia ver a opulência dessa estátua. Ele começa a ler o que estava escrito ali num quadrinho ali, esculpido junto nos pés da estátua, no meio do deserto, no meio das ruínas, só do deserto. Tinha o pé da estátua, ele olhava em volta, tinha o pé da estátua, só o pé da estátua. E naquela estátua estava escrito: meu nome é Ozymandias, tremam todos diante de mim. E a reflexão era justamente essa, que antigamente você tinha um grande império ali, você tinha um soberano poderoso, todo poderoso sobre aquelas terras, que fez uma estátua enorme dele mesmo, de dimensões megalíticas, e que o que sobrou daquilo foi apenas as ruínas, foi apenas os pés da estátua no meio de um deserto, que só um viajante olhando para aquilo conseguiu contemplar aquela coisa, mas diante daquilo está escrito: tremam todos diante de mim. Essa é a perspectiva terrena que os irmãos tinham, porque eles estavam com medo de Ozymandias, dessa estátua, que passou, e o que sobrou de José do Egito, o que sobrou do grande faraó, que foi responsável naquela época por dar alimento para todo mundo, através da administração de José. Os irmãos temiam, não apenas os irmãos utilizaram estratégias terrenas, mas o temor deles era terreno. Eles olhavam para aquele soberano, para aquele grande homem, e que de fato era grande ao seu tempo, mas eles olhavam para o carrinho com a cara grudada no chão, para parecer grandão. Quando na verdade, na perspectiva da eternidade, na perspectiva das coisas eternas, o nosso temor é muito diferente do que das coisas que se nos apresentam. E aqui entra também mais uma questão que, muitas vezes, nós tememos o efeito dos nossos atos,
mas não aquilo que nós cometemos contra o Senhor. Recentemente, eu estive envolvido numa certa questão que ocorreu lá no seminário, que você tinha um seminarista que foi necessário que fosse chamado a atenção dele para que ele fosse confessar um certo pecado que ele estava cometendo. E uma das coisas que o capelão falou para esse seminarista era que um agravante que havia era que foi necessário alguém chamar a atenção dele e que ele estava com muito medo da punição. Ele não tinha que ter medo da punição do seminário, porque o pecado dele foi contra Deus. E eu tomo isso como exemplo porque aqui, irmãos, o temor dos irmãos era de José. E o agravante é o fato de que foi necessário acontecer tudo isso para que eles conseguissem, de fato, temer a punição. Eu temo a punição que José vai trazer. Quando, na verdade, o pecado deles, independente de punição, independente de qualquer coisa, se nunca tivesse encontrado José, se os soberanos fossem eles mesmos, o pecado, antes de tudo, é contra Deus. Você olha para a estátua do grande e poderoso e você treme diante da estátua dos Ozymandias. Mas, na verdade, diante de Deus e da maneira como Deus ele levanta e destrói os soberanos, você devia perceber que a estátua, na verdade, é só uns pezinhos que estão ali de algo que é passageiro. O que é eterno, porém, é o Senhor, que sonda os corações e que conhece tudo o que nós fazemos. E a pergunta que eu faço para você, irmão, é: o que você teme? Do que você tem medo? O seu temor, primariamente, ele se revela no temor aos homens ou no temor a Deus. E isso é possível de você identificar, porque a gente se faz muito essa pergunta, só que ainda assim é uma pergunta muito abstrata. O que você teme? Não, eu temo a Deus, é claro que eu temo a Deus, é óbvio que eu temo a Deus. Só que, quando você olha para a sua vida, para os erros que você comete, a resolução, primeiro, ela é uma resolução vertical ou você só começa a ter problema com os seus pecados quando eles começam a de verdade se aflorar, quando eles começam de verdade a se mostrar nas consequências. Mateus 5 vai falar muito sobre isso, porque Jesus ele vai falar ali que o grande problema que Deus ele quer tratar no nosso coração não é apenas a manifestação mais externa do nosso pecado, mas no momento que ele nasce no nosso coração, ali a gente já está pecando contra Deus. Então você pense, por exemplo, não matarás. É o que Jesus ele vai falar em Mateus 5. Não matarás. Se não matarás fosse uma coisa que só tem a ver com o cara que comete um assassinato, beleza. Enquanto eu não cheguei lá, está tudo certo. Só que quando aquela amargura nasce no nosso coração, Deus já está preocupado com isso e ali a gente já começa a encontrar a manifestação desse pecado. E aonde que a gente cai em si? Nós caímos em nós. É nesse comecinho aqui, ou é na manifestação? Quando já está com problemas legais, com problemas com gente, quando tem que tratar, tem que chamar, tem que conversar, tem que isso, tem que aquilo. Então, parte dessa aplicação é que você tem que entregar as coisas a Deus e também se entregar. Entregue o seu pecado a Deus e se entregue. Porque ainda que a gente não consegue resolver os problemas que a gente cria aqui, porque como eu falei, os nossos problemas são verticais, não é horizontal. Não é a gente que vai resolver, não é a atitude que a gente vai tomar, o modo de falar, a hora de pedir desculpa, a hora de fazer isso ou de fazer aquilo. Mas antes de tudo é um problema vertical. É um problema com o Senhor. Entregue os seus problemas a Deus e também se entregue, demonstrando a disposição do seu coração. Não espere as coisas ficarem realmente problemáticas para você começar a resolvê-las. Outra coisa também é que perceba que falas piedosas muitas vezes escondem impiedade. A letra da lei, ela só fala até um certo ponto. Se você pegar uma transcrição das coisas que você fala, pode estar tudo certo. Pode estar tudo correto, você pode ter falado no tom de voz correto. Mas muitas vezes, apesar de tudo isso, você tem que chegar em casa e pedir perdão ao Senhor, porque contra Ele você pecou. Porque ainda que nenhuma manifestação externa possa ser identificada por outras pessoas, horizontalmente, o Espírito compunge o nosso coração e a gente consegue entender que muitas vezes a gente peca sem que ninguém perceba. A gente peca contra pessoas sem que as pessoas percebam. Porque enquanto seu coração está preso à sua vontade, aos seus desejos, ele está preso à sua consciência do que você tem, do que é bem ou mal, sem levar em conta aquilo que Deus se interessa em tratar no seu coração está preso.
Isso vai gerar no seu coração frustração, isso vai gerar amargura. E a gente precisa de muita, muita, muita energia para se manter frustrado, para se manter amargurado. A gente precisa gastar muita energia para essas coisas. É por isso que muitas vezes a gente cai em depressão, a gente se desespera com muitas coisas. A depressão, ela provém disso. Você gasta tanta energia com o pecado para sustentar o teu pecado, sustentar a tua narrativa, sustentar a tua teimosia, sustentar a sua visão de que você é a pessoa mais correta e que está todo mundo errado, que isso chega uma hora que você cansa. E quando você cansa é quando você tem depressão. Pelo menos essa foi uma das definições que eu vi. O reverendo Jonas não protestou, então posso continuar falando. Então a pergunta que eu faço também, irmãos, é onde está a sua confiança? No que você confia para resolver os problemas que você tem? Porque há essa tentação do coração que está preso. A tentação do coração que ele confia na retórica, que ele confia em estar tudo bem. Mas Deus, ele nos chama para que a gente enxergue as coisas de modo diferente. E agora a gente transita já para o modo como José, ele respondeu. Estamos agora nos versos 19 a 21, segunda parte. A proposta é que você pare de olhar daqui de baixo. E agora a gente vai ver como é que a gente olha daqui de cima. José, ele passou por muitas coisas na vida. Foi muito difícil a jornada dele. E quando a gente enxerga aqui esse finalzinho aqui, é quase como se ele enxergasse aqui um ouro de tolo. Tem uma música de um músico brasileiro que eu acho muito profunda, muito interessante. Que ele vai relatar sobre muitas coisas boas que acontecem com ele, que aconteceram com ele, mas no final para ele não tem graça alguma. Ele fala que ele devia estar contente porque ele tem um bom emprego, ele é um cidadão respeitado, ele ganha mais de 4.000 cruzeiros por mês. Ele pode sair com os filhos para dar pipoca para os macacos, ele pode ir no zoológico, ele faz um monte de coisa, mas que sujeito chato que ele é, porque ele olha para tudo isso e ele acha isso tudo um grande engano. Uma coisa até um pouco perigosa, ele fala. E é por isso que eu falo, irmãos, que essa jornada aqui do herói, ela é vista de cima. Porque ela não é esse artifício de Hollywood para fisgar a gente para uma narrativa que vai fazer a gente se sentir melhor. Antes aqui é o próprio Deus explicando para a gente coisas que a gente, por nós mesmos, não conseguiríamos entender. José, ele passou por um monte de coisa e quando ele chega nesse final, ele é o grande imperador do Egito. Ele abençoou a família. É isso aí. Mas ele consegue olhar para tudo isso e entender que essas grandes glórias, essa grande transcendência que ele encontrou dos problemas do passado, na verdade tudo isso não passa de instrumentos de Deus para abençoar o povo dele. Isso, na verdade, nada passa de migalhas entregues a um servo indigno. Isso nada passa do aleijado que para ele foi permitido se assentar à mesa do rei. E aqui eu pergunto também, irmãos, onde está o nosso triunfo? Onde estão as nossas grandes conquistas que nós fazemos? Que nós passamos a nossa vida inteira buscando glórias, buscando coisas que a gente vai fazer de grande, ou melhor, com grandeza. E a gente até veste essas coisas do vocabulário correto, a excelência que a gente busca. Meus irmãos, isso não serve de nada se a gente não entender que isso são apenas migalhas que Deus nos dá. E isso não é um chamado à ambição de que, olha, pegue as migalhas de Deus e peça o pão inteiro. Não é isso, meus queridos. Certamente não é isso. Porque um dia Deus há de nos fartar com o pão da vida. Um dia a graça do Senhor há de cobrir completamente a gente, nós teremos consciência disso. Porque ainda que nós já experimentamos isso hoje, nós ainda experimentamos parte disso, há ainda um dia no qual as coisas virão por completo. Experimentaremos plenamente a graça do Senhor, plenamente a grandeza de Deus e a benesse do Senhor na nova terra. Mas, irmãos, aonde ficam os nossos grandes projetos e grandes ambições nessa perspectiva do alto? José,
ele olhou para isso, e que para muitos de nós seria essa tentação da gente sambar na cara dos outros, que agora eu sou o poderoso, você vai tratar comigo, eu perdoo, tudo bem, eu perdoo, mas deixa eu te humilhar um pouquinho aqui, deixa eu colocar uma dificuldadezinha aqui. José ele aprendeu a ter uma consciência transformada. A consciência que ele tinha dos fatos do passado, do que aconteceu antes com ele, seja no momento em que os irmãos pecaram contra ele, seja em tudo que aconteceu depois. E muita coisa aconteceu depois. Mas também ele aprendeu a interpretar diferente, a ter uma consciência diferente sobre aquele ato presente. Que ainda que fosse uma chance de humilhação, foi uma chance de trazer grande bênção. Percebam que o vocabulário aqui já está diferente. José já não vai mais falar sobre ele. José não vai falar sobre a situação na qual ele está. José ele olha para a cruz. José ele olha para o Senhor dele, que perdoou a ele, que transformou ele. Ele crê no poder que Deus tem para fazer a mesma coisa com os outros. E semelhantemente àquele, ou melhor, de modo diferente àquele servo que a gente viu nas nossas leituras antes da pregação, que foi perdoado dele muita coisa, mas ele foi lá e não perdoou nada do outro. Semelhantemente, ou de modo diferente, a consciência aqui era que aquilo que Deus fez com ele mesmo não foi nada diferente daquilo que Deus fez, faria, estava fazendo com os irmãos dele. Então, quando nós aprendemos a reinterpretar os males que são cometidos contra nós, e quando nós aprendemos a reinterpretar as intempéries da nossa vida, nós conseguimos olhar para a cruz, irmãos, porque é isso que Deus nos chama, olhe para a cruz. E aprendendo a isso, irmãos, nós conseguimos entender que tudo que Deus faz vem para bem. E é um compromisso pessoal que Deus tem conosco, de que tudo o que Ele faz, a gente estuda o decreto eterno de Deus, que Deus lá na eternidade, desde antes de criar todas as coisas, Deus já havia definido tudo o que aconteceria, de modo que nada pode ser alterado. Só que percebam que uma coisa que Deus ele nos garante é que nesse decreto eterno dele, Ele foi lá e Ele fez questão de garantir que tudo que Ele fez ali era para o bem daqueles que o amam. Nós aprendemos a enxergar a mão de Deus na nossa vida, que nós somos transformados, a nossa vida é transformada através das intempéries e dos problemas que nós passamos. Nós aprendemos que Deus, Ele nos ensina coisas, inclusive para a gente poder servir a outras pessoas. Deus abençoa outras pessoas. E a pergunta que eu faço aqui, que ninguém aqui vai ter uma resposta para ela é: até onde que os atos de misericórdia que nós praticamos podem chegar? Porque o que aconteceu aqui foi que José falou ao coração dos irmãos, através dessa perspectiva que ele trouxe, dessa fala dele. Até onde que isso chegou? Não tenho a menor ideia. Até onde que o perdão que nós estendemos aos irmãos pode chegar? Eu não tenho ideia. Tampouco vocês têm. Porque são instrumentos nas mãos de Deus, e é isso que José ele fala. Tudo isso que aconteceu não passa de instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a vida de muitas pessoas. A vida própria dele foi abençoada porque ele parou de ser o irmão de ser aquele irmão fofoqueiro que se acha e fala mal dos irmãos, daqueles que são mais próximos dele, daquele que coloca o pai contra os próprios filhos. Ele foi transformado em uma pessoa diferente. E eu não trago aqui o foco, uma atenção para os poderes dele, ou para o grande papel que ele desenvolve na sociedade como membro muito produtivo dela. Não. Deus transformou o coração de José, ele conseguiu aprender todas essas coisas. Aonde que chega isso, irmãos? Um ponto que eu posso dizer onde chegou até nós. Esse ato de misericórdia. Chegou aqui, hoje, milênios depois. Tudo isso é instrumento para o ensino, porque Deus nos ensina, Deus ensina outras pessoas envolvidas. A gente não tem nada a ver com as tretas de José, mas hoje nós aprendemos através disso. Nós somos os outros que aprendem com o bom testemunho daquilo que aconteceu. E Deus também trabalha o coração de outras pessoas. Só que aqui tem uma premissa. Se eu falo que você vai
abençoar a vida de outras pessoas através daquilo que você aprendeu, a premissa aqui é que você vai usar os teus dons e talentos e aquilo que Deus te dá para abençoar a vida dos outros. E é interessante também a gente pensar como a gente quer que os nossos dons e talentos e as coisas que a gente aprende sirvam para outras pessoas. Então a pessoa A pecou contra mim, eu ensino a pessoa B a não ser trouxa. Só que muitas vezes, irmãos, e uma das maneiras que Deus mais usa para tratar o nosso coração é através do serviço aos nossos algozes. E José, ele busca isso aqui ainda, ele fala, meus irmãos, não apenas eu não cobro de vocês vingança, porque a vingança pertence a Deus, como também eu digo para vocês, Deus me abençoa e eu sustento vocês e os filhos de vocês. E filhos aqui, a ideia não é da descendência deles, assim, eu vou abençoar eternamente aqueles que são de vocês, não. Sabe os menininhos aí que estão correndo quando a gente vai jantar, que estão chorando na mesa? É eles aí que eu vou abençoar também. Os filhos de vocês, as crianças de vocês. Ele abençoa os seus algozes. E a gente quer abençoar os outros, porque a gente guarda esse rancor ainda. Essa pessoa peca contra mim, eu abençoo o outro. José, ele buscou, ele praticou. E a nossa oração, irmãos, deve ser também por oportunidades de serviço, que a gente aprenda a servir aqueles que nos machucam. E aqui eu lembro do nosso próprio mestre, que lavou os pés dos discípulos e também do traidor. Judas teve os pés dele lavados por Cristo. E quem somos nós, irmãos? Porque no final a gente falha em enxergar a glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, os pecados são gravíssimos. O pecado dos irmãos aqui não dá para diminuir. Não tem como falar mal o suficiente do pecado que eles cometeram. Eles venderam o próprio irmão para ser escravo. Queriam matar o irmão, um deles não deixou. Só que enquanto esse irmão que não deixou estava lá meio distraído, falou, vamos vender, vendemos. Tal. Daí o cara voltou, cadê José? Vendemos. Aí foram lá e tentaram disfarçar, né? Pegaram aquela túnica que ele tinha lá, tão bonita, que era um sinal de que ele seria um dos primazes entre aquela tribo, uma das pessoas principais naquela tribo. Molharam com sangue lá, chegaram para o pai e disseram, pai, o filho que você mais ama, a gente encontrou isso aqui, é dele. É dele essa túnica, é aquela túnica que você deu para ele, que a gente estava tudo com inveja da túnica, é essa túnica? É a túnica que você deu para o teu filho? E muitas vezes, irmãos, pessoas pecam gravemente com a gente, não é nem questões corriqueiras, são questões que envolvem toda a nossa vida. Pessoas que nos prejudicaram imensamente, seja prejudicar ativamente, seja por próprias questões que podem ter acontecido conosco, seja na infância, em algum momento. Pessoas que a gente olha e não tem como negar. Essas pessoas fizeram um grande mal, e grande pecado, grande mal foi cometido. Pecado que às vezes embrulha o estômago até de pensar no tipo de pecado cometido. Deus, Ele olha para essas coisas e Ele fala, é exatamente sobre isso que eu sou soberano. É exatamente sobre isso que eu sou vitorioso. Esses pecados tão graves são cometidos. E é exatamente para eles que eu olho. E eu falo, eu venci. Eu venci. E nós queremos olhar para esses pecados e dizer, não, acho que Deus não venceu tanto, não venceu o suficiente, dá para cobrar mais um pouco. Então, houve uma mudança de perspectiva, uma mudança de lugar sobre a maneira que José interpretava o passado, que ele interpretava o presente. Percebam que o perdão de José custou muito para ele. Pensem em quantos anos passaram entre ele ser um menino e ele está no texto antes do texto que narra a morte dele. A transformação no coração de José custou muito. E eu vou dizer para vocês, irmãos, muitas vezes, se cala fundo no nosso coração, a gente pensar que nós não sabemos perdoar como convém. Meus irmãos, muitas vezes a gente aprender, a gente sair de estar com a cara no chão e a gente poder enxergar mais alto, muitas vezes isso vem depois de muita dor. Vem de muitas experiências adversas. E quando eu falo de conciliação, e eu chego para os irmãos, eu digo que o texto aqui está narrando a conciliação. Se você
está há mais de 10 minutos no cristianismo, você sabe que essa palavra é muito importante para a gente. Conciliação. Importantíssima. A conciliação, o perdão, custou muito. No exemplo de José, mas no exemplo de Cristo também. Cristo se esvaziou da glória dele, para que nós pudéssemos ter conciliação com o Pai. Cristo se esvaziou da glória dele, veio ao mundo, foi humilhado, crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Também para que José pudesse se conciliar com os irmãos dele. A gente coloca essa perspectiva nas coisas que a gente, nos problemas que a gente tem. Isso custou muito. Custou um alto preço, que é muito para mim. É o que a gente cantou. Então, meu querido, eu chamo você a enxergar o perdão de Deus na sua vida, porque esse mesmo ato que a gente olha, poxa, como são horríveis esses irmãos de José, semelhantemente éramos nós, porque nós somos aqueles. Percebam, a gente pode pegar os paralelos. Os irmãos tiraram o filho amado do pai deles e deram um cabo nele. Nós fizemos isso e o sangue dele está nas nossas mãos. A gente chegou para Deus e falou: Deus, é a túnica do teu filho essa aqui? São essas as vestes aqui? Que a gente partiu sorte entre elas? Esse que passou por diversas coisas, passou pela sua grande humilhação, mas que no final foi exaltado. A gente consegue enxergar em José um exemplo de Cristo, só que a gente precisa olhar naturalmente para Cristo. Cristo nos perdoou, porque nós somos esses irmãos. Se você está aqui, eu estou te convidando para você tentar ser como José, mas nessa história aqui você está junto com os irmãos ali. Deus te perdoou ainda que você estivesse naquela turba que gritava: crucifica-o. E Cristo perdoa os teus irmãos, ainda que eles estejam na turba que grita: crucifica-o. Seja gritar para você, seja em algum momento no qual nós olhamos para Cristo e a gente falha em enxergar a grandeza do perdão e a gente fala: eu quero mais. Porque é isso que a gente faz quando a gente falha em perdoar, quando a gente falha em compreender o tamanho da conciliação e o tamanho do perdão de Deus para os outros. E os irmãos fizeram um pedido para José. Eles pediram, disseram: José, por favor, não cobre da gente, o pai mandou, por favor. José não apenas fez isso, mas ele fez muito mais do que os irmãos tinham pedido, com a melhor retórica, com a melhor argumentação humanamente possível. José fez mais. José estava pior do que podia ser exigido dele, mas ele fez melhor do que podia ser exigido. Estava pior no sentido que pecaram muito contra ele. Mas ainda assim, mesmo estando lá embaixo, sendo jogado lá embaixo, ele olha para aquelas pessoas que jogaram lá embaixo. E ele não apenas os perdoa, mas ele compra grande galardão para eles. Vocês percebem o paralelo disso com Cristo? Aquele que comprou para si grande multidão e que não apenas comprou o perdão pelos pecados deles. Tá bom, eu perdoei, agora vai lá. Fica 5 minutos sem pecar agora, quero ver. Cristo não fez isso, Cristo comprou o galardão para nós. Comprou a transformação do nosso ser. Colocou crédito na nossa conta e falou, como José: não temais, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E é aqui que eu vejo, irmãos, a aplicação. Aqui que eu vejo a manifestação ao invés dos problemas de amargura dos irmãos, aqui eu vejo a manifestação dessa paz que excede todo entendimento. Porque eu não entendo como que humanamente uma pessoa consegue fazer isso que José fez. Eu entendo, pegando aqui a matriz fofa, como que os irmãos podiam fazer uma argumentação daquela, mas eu não entendo como pode um homem, por si só, fazer isso. E a resposta é que ele não fez por si só. Porque ele usou armas sobrenaturais, armas que não vieram daqui,
para resolver problemas que não eram daqui mesmo. Deus nos capacita a fazermos muito mais do que aquilo que nos é exigido. A gente apanhou bastante nisso quando a gente estava estudando em Filemon. Deus nos chama mais uma vez a isso. Nós somos chamados a fazer muito mais do que aquilo que nos é exigido. Qual que é o mínimo necessário que José podia ter feito aqui? Não sei. Mas ele fez muito mais. Então, muitas vezes sobram rebarbas, sobram coisas aí que ainda precisam ser aplainadas e que a gente quer cobrar aquilo. Mas muitas vezes essas rebarbas que a gente enxerga o cisco no olho do outro, na verdade isso fala muito mais sobre a trave que está no nosso do que sobre o cisco que está no olho do outro. Então, qual que é a nossa resposta, irmãos, com relação aos traumas que a gente tem, com relação às feridas que nos são feitas? Porque a palavra nos fala que fiéis são as feridas feitas pelo amigo, e essa aí é mais fácil da gente concordar. Só que, meus irmãos, o que a gente faz? Qual é a nossa resposta quando vem os problemas de verdade? A resposta final e última atenção que eu quero chamar para os irmãos é para o último versículo, ou melhor, a última metade do último versículo. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José não tem crédito nisso aqui. Porque quando diz aqui que ele lhes falou ao coração, a gente lembra de Jeremias 17. Enganoso o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? José não usou as palavras certas, porque eu já falei para os irmãos, você pode falar a coisa certíssima, está na letra da lei, mas ainda assim você tem que chegar em casa e pedir perdão ao Senhor. O que acontece aqui não é que José, ele tocou o acorde certo que ressoou com o coração dos irmãos, mas sim que o Espírito transformou. O Espírito agiu naquele momento. Se a gente vê que para você olhar de cima, você precisa de uma consciência transformada, você pode encontrar relacionamentos transformados, nada disso vai vir se não for pelo Espírito transformador. Que é o Espírito que coloca você nos ombros do teu Pai Celeste. Ele falou ao coração. E aqui, irmãos, eu digo para vocês que o agir do Espírito através de nós, as nossas ações, elas têm efeitos eternos. Essa ação de José, não apenas ela vai ecoar durante todo o tempo em que o mundo existe, porque vai haver palavra, vai haver Bíblia até Cristo voltar, mas tem efeitos eternos. O Espírito trabalhou o coração dos irmãos naquele momento. Trabalhou o Espírito dos irmãos e certamente pode trabalhar o coração dos nossos algozes. Muitas vezes a gente experimenta e a gente gosta de ver o Espírito trabalhando nos nossos irmãos de sangue, nos nossos irmãos de igreja, nas pessoas que são próximas. Mas Deus pode trabalhar no coração dos nossos algozes. É por isso que eu penso muitas vezes sobre os efeitos que as nossas ações como igreja hoje terão um efeito na história da igreja. O jeito que a gente tem agido e vai agir ainda com questões que surgem de pandemia, de perseguição, de quaisquer coisas assim, estarão escritos nos anais da história da igreja. Porém, irmãos, o nosso bom testemunho chega até onde? Porque percebam que mesmo os nossos algozes podem ter proveito da nossa boa atitude, do Espírito trabalhando através de nós. E às vezes a gente não crê no poder do Espírito. A gente não crê que Deus pode trabalhar no coração dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, de pessoas dos mais altos níveis de corrupção imagináveis, através do nosso bom testemunho. Não que o testemunho, por si só, vai fazer alguma coisa, porque não é você que vai tocar a cordinha do coração, mas é o próprio Espírito que trabalha,
E Cristo falou isso para Nicodemos, os irmãos lembram? O vento sopra onde quer. E a mesma palavra para Espírito, o Espírito sopra para onde quer. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde que ele vem, para onde que ele vai. Ele faz o que ele quiser, onde ele quiser. A gente não sabe. Porque nós não temos o poder nem de tocar no nosso coração, nem de tocar no coração do próximo, nem do algoz, nem de ninguém. Então, irmãos, eu posso falar muito bem de José, porque quando eu falo de José, eu estou falando daquilo que ele é parecido com Cristo. Porque José é um tipo de Cristo. É o filho amado, é o libertador, é aquele que trouxe perdão, é aquele que é o provedor, não apenas para algumas pessoas, mas para uma grande multidão. Naquilo que limita a Cristo, a gente fala bem. Então, meus irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. É isso que Deus nos convida nesta manhã. Tira a tua cabeça do chão e levanta. Enxerga as coisas do alto. Use as armas do alto. Busque a transformação do Senhor. Enxergue as coisas segundo o Senhor as enxerga. Muitas vezes nas nossas conversas, nas nossas discussões, a gente pensa em muitas coisas. Eu sou crente, eu não falo palavrão, então sempre que eu estou numa conversa, sempre que eu estou numa conversa como crente, você não fala isso. Só que a gente usa esses filtros, tem coisas que a gente luta, a gente batalha. Isso eu não caio. Só que muitas vezes a gente tem tantas coisas que Deus nos fala, que a gente esquece de aplicar e colocar como filtro permanente em nossa vida. Isso que eu estou ouvindo edifica, isso que eu estou falando edifica. Eu sou obrigado a ouvir essa fofoca, ou melhor, ou em outro momento mais ideal, eu estou fazendo tudo o que é possível aqui, eu estou agindo da melhor maneira, mas como que está o meu coração? Como que está o meu pensamento? Como que estão as minhas atitudes? Muitas vezes nós colocamos alguns filtros que são muito fáceis, muito mais fáceis, melhor dizendo, não que são fáceis, porque se não for pelo poder do Espírito, nenhum filtro a gente coloca em nós. Mas tem tantas coisas, irmãos, que a gente não liga para a perspectiva eterna e a gente se satisfaz em usar a melhor técnica de administração na nossa retórica. Só que se a gente não usar as armas do Espírito, não vale de nada.